Você que também aprecia a literatura e tudo que ela tem a nos ensinar sobre o aspecto histórico, cultural, social, econômico, político, sociológico, ela também tem muito a nos ensinar sobre o aspecto financeiro. Gente Pobre, da autoria de Fyodor Dostoiévski. Dostoiévski é um escritor russo, um dos maiores autores da literatura mundial e que tem muito a contribuir conosco, não apenas na literatura, mas também nas áreas de filosofia, psicologia. É um autor que explora profundamente os aspectos psicológicos de seus personagens. E Gente Pobre é o seu primeiro romance, datado de 1846, e trata das correspondências entre uma órfã, Varvara Alexeyevna, e o funcionário público Makar Alexeyevich, um funcionário público de baixo nível hierárquico e que se comunica por cartas com uma órfã. E é nesse aspecto da pobreza de ambos que eu gostaria de ter como foco para nós tratarmos dos componentes financeiros a serem identificados na obra. Gente Pobre é uma obra altamente recomendável, tem apenas 183 páginas. O primeiro aspecto a ser ressaltado é da condição de pobreza dos dois personagens principais. Ela, a órfã, não tinha escolha, ela estava sem teto, inclusive foi morar de favor na casa de uma parente distante chamada Ana Fyodorovna, que era proprietária de terras, e ficou com a mãe na casa de Ana, e a mãe foi acometida por uma doença, né, também veio a falecer, e ela ficou órfã, tanto de pai como de mãe, e era constantemente humilhada por Ana Fyodorovna. O caso de Makar Alexeyevich, entretanto, é diferente. Ele também estava em uma condição de pobreza, mas ele tinha o seu emprego. Ele era funcionário público, de baixo nível hierárquico, mas ele tinha um trabalho fixo. Entretanto, ele tinha gastos além do necessário. E quando ele fala, o primeiro aspecto que eu quero ressaltar é do que ele considerava como sendo comodidade. Isso está na página 15, quando ele afirma que não precisa mais do que a condição de moradia que ele tem agora. Ele não precisa de mais do que isso. E ele diz que é suficiente. Ele diz que está bem abrigado, embora não tenha o conforto que ele tinha em sua moradia anterior. Ou seja, não há nenhum problema em se fazer uma escolha por algo que seja mais em conta, por uma condição de moradia que seja mais em conta. Porém, ele ficou nessa condição por falta de equilíbrio. E quem mostra isso a ele é a própria Varvara Alexeyevna. Ela diz na página 18 que ela mostra que houve uma renúncia dele ao conforto. Ele foi para um lugar que era mais desconfortável do que o lugar que ele morava anteriormente. Então ela mostra isso a ele e que foi diante de gastos desnecessários. Então ela não aprova o fato de ele ter ido morar num lugar pior do que o anterior por causa dela. Então, o fator interessante que nós extraímos como lição é que ter equilíbrio financeiro não é fazer o que você não gosta, não é estar em uma situação desconfortável, não é você renunciar ao que lhe dá satisfação, você renunciar às suas opções de lazer, de uma moradia melhor. Equilíbrio financeiro não significa isso. Pode ser que isso seja necessário, até como transição, mas o que mostra nessa narrativa, nessa parte, é que ele entrou nessa condição por falta de equilíbrio. Ele tem um trabalho. E o caso dela é expresso já na página 37. É uma condição de pobreza extrema. Ela não tinha mais onde morar. A família estava cheia de dívidas. E o pai dela, antes de morrer, deixou dívidas, inclusive com Ana Fyodorovna, né, que levou ela para casa e perdoou a dívida, mas o pai deixou dívidas, ela não tinha mais nada, nem mesmo uma casa, e ela não tinha escolha. Ela foi morar de favor, ela estava desabrigada e ela foi, embora ela tenha sido acolhida, ela não era bem tratada. Ela era humilhada por uma pessoa má que era Ana Fyodorovna. Ela é relatada na narrativa como uma pessoa má.
que só queria mostrar que fazia as coisas, ela fazia os favores para que pudesse se gabar desses favores e mostrar para a sociedade que ela estava ajudando, que ela estava abrigando, mas ela sempre lançava em rosto e humilhava a personagem principal do romance, né, que é Varvara. Então ela sai da casa dela. E a página 97 nos traz um exemplo muito interessante de ter gastos além do necessário. Ela diz o seguinte: ao saber por acaso da minha situação de pobreza e se comover com ela, decidira despender comigo o seu ordenado, tomando o adiantado e que vendeu inclusive a sua roupa quando fiquei doente. Agora que descobri essas coisas todas, vejo-me numa situação tão torturante que ainda nem sei o que pensar e como encarar tudo isso. Então, pelo que ela relata, ele teve o seu pagamento adiantado para que pudesse gastar com ela. E esse é um trecho muito interessante em que ela diz o seguinte: Makar Alexeyevich devia ter se limitado aos primeiros auxílios, inspirados pela compaixão e pelo amor de parente, e não ficar esbanjando dinheiro posteriormente em coisas desnecessárias. Então relata um pouco do estilo de vida desse funcionário público, um estilo de vida de gasto além do necessário. Ele ajudava, ele teve compaixão, mas ele foi além disso e comprava para ela coisas que ela mostra que não eram necessárias para ela. O que é que atende à sua necessidade? Quais são os itens necessários para que você possa ter uma vida confortável, para que você possa estar satisfeito, satisfeita com a sua vida, sem se desequilibrar financeiramente, independentemente da sua condição de trabalho, da sua condição de pobreza. Então, não, o problema, como ela mesma diz em um dos trechos dessa narrativa, que ela fala isso na página 125, e ela diz o seguinte: seja nobre e firme nas suas provações. Lembre-se de que pobreza não é defeito. É só o Senhor agora começar a se conter. Se Deus quiser, tudo há de se arranjar. É só o Senhor agora começar a se conter. Então ela tem essa filosofia, embora ela seja a mais pobre da situação. Embora ela estivesse numa situação de pobreza extrema, ela tem essa lição a nos passar. Essa personagem de Dostoiévski em Gente Pobre, a Varvara. E na página 107, há um fator interessante sobre empréstimos, sobre dívidas insustentáveis. Então não é o fato de você ter dívida, de você ter um financiamento. A questão é você ter dívida insustentável decorrente de empréstimo, porque chega a hora de pagar o empréstimo. E é isso que ela quer alertar. Ela, que é mais pobre, está alertando quanto a esse aspecto quando ela diz o seguinte: na página 107. O Senhor está querendo pedir dinheiro emprestado. Que Deus o livre de uma coisa dessas. Depois, quando for preciso devolver, será um sofrimento sem fim. Então ela nos leva a pensar nas consequências de se tomar um empréstimo, de se endividar. E ele vai atrás de um empréstimo, embora ele tenha tido o seu pagamento adiantado para ajudá-la, mesmo que fosse com coisas desnecessárias, mas ainda assim ele estava deixando de pagar o seu aluguel. Ele fala, né, do relacionamento com a sua senhoria, é um termo da época para quem era a proprietária dos quartos de aluguel. Era uma situação bem comum na Rússia nessa época, e Dostoiévski retrata isso nas suas principais obras, O Crime e Castigo, e também nesta. E ele tem esse estilo. Ele vai atrás de um empréstimo, e quando ele está fazendo o cálculo de como ele vai comprometer esse empréstimo, ele ainda assim não paga o essencial. Veja aí na página 118, eu estou destacando alguns trechos, e você pode ver aí, você pode dar uma pausa para que você possa assimilar a ideia, e observe bem a expressão que é utilizada, de não se pagar o essencial, de viver pela aparência, de dar valor apenas às coisas que as pessoas estão observando e não ao que é essencial para si. E quando ele está fazendo o cálculo de como ele vai comprometer o valor do empréstimo, ainda assim ele não quita com o que é essencial. Não paga o seu aluguel, e quando ele fala de despesas pessoais, ele ainda relata comprar coisas que até mesmo alimentam um vício. Ele fala de tabaco,
Em algumas situações ele também se embriaga, então ele também alimenta os seus vícios, com que está sendo comprometida a sua renda. Por fim, nós observamos mais algumas características, no caso dele, de imediatismo. Veja aí nas páginas 147 e 148, que ele começa a relatar, e eu gostaria de destacar esses pontos na própria obra. Ele diz o seguinte: envio-lhe 45 rublos em nota, 20 estou dando à senhoria e 35 deixo para mim. Nesse caso, ele teve uma ajuda do seu chefe no trabalho. E daí ele conseguiu mais do que o que ele poderia obter no empréstimo. Ele não conseguiu o empréstimo. E então ele diz: 20 estou dando à senhoria e 35 deixo para mim. Com 20 ponho a roupa em ordem e 15 deixo para as despesas do dia a dia. Então veja o imediatismo. Ele não fala de poupança, ele não fala de guardar o dinheiro. Ele não pensa nisso. Ele está sendo imediatista. Ele tem a ajuda do chefe, ele tem adiantamento, ele vai atrás de empréstimo, mas ele jamais pensa em fazer o seu orçamento de uma maneira que ele possa não depender mais das dívidas. Então existe esse estilo dele. É uma pobreza caracterizada pelo desequilíbrio. Então é interessante que nós observemos esse fator. Ele fala em um determinado trecho da obra em trabalhar para que possa ter uma renda extra, um trabalho extra para que ele possa conseguir pagar o empréstimo, mas ele não fala de obter esse trabalho para evitar de tomar o empréstimo. Então é uma grande lição que Dostoiévski nos traz com os estilos desses personagens, com o que está no aspecto psicológico, comportamental. Então nós precisamos refletir sobre isso. E quem alerta em relação a esse aspecto, quem dá a orientação, é a que é mais pobre. Então observe o conselho, a orientação, vamos dizer até uma consultoria daquela que é a mais pobre, daquela que não tem escolha, daquela que está na situação de pobreza extrema. E eu faço questão de destacar esse trecho e de encerrar essa abordagem com ele e com essa grande lição. Ela diz o seguinte: pelo amor de Deus, não volte a gastar com coisas inúteis. Procure viver tranquilo, com toda a modéstia possível. E a partir de agora comece a pôr sempre de lado um dinheirinho que seja, para que, numa hora de infelicidade, não torne a ser pego desprevenido. E ela ainda diz mais à frente: para que nos enviou tanto dinheiro, Makar Alexeyevich? Não precisamos absolutamente. Estamos satisfeitas com o que temos. Então, ela se refere a ela e a companheira que ela tinha, que fazia serviços para ela, que arranjava trabalhos para ela, trabalhos extras. E ela diz que estão satisfeitas com a condição que já tem. Então, ela orienta o funcionário público, que tem o seu trabalho fixo, a guardar o que é necessário para que ele não seja pego desprevenido, como ele foi nas situações que vêm sendo relatadas. E ele vai observando as condições de outras pessoas piores do que as dele, e ele poderia ter escolhido ter uma situação melhor sem deixar de ajudá-la, mas ele se desequilibra. Ele entra nesse estilo de vida de gastos além dos ganhos. Então, essas são as lições que nós podemos tirar dessa obra Gente Pobre de Dostoiévski.